falando sobre esse fiasco da extrema-direita, né? Do DERIT. Apresentou o 4º relatório, já não sabe mais o que fazer, o Hugo Mota não vai votar, o governo está dizendo que foi uma lambança da extrema-direita. Na verdade, está ficando claro o seguinte, quer dizer, a extrema-direita não quer combater o crime organizado, ela quer proteger o crime organizado. E aí quer atacar exatamente a Polícia Federal. O nosso canal Cotes, né, colocou o DERIT derreteu, né? Acho que simbolicamente é muito adequado para a ocasião. De fato, o Mota, DERIT e o Tarcísio, né, saem mais uma vez derrotados de uma tentativa de surfar no sentimento de medo, enfim, de ódio, enfim, tudo isso que incorpora esse discurso que eles fazem, quando apresentou a primeira vez, e inclusive com a indicação do próprio DERIT, tirar o DERIT da Secretaria de Segurança desastrosa que faz aqui em São Paulo para comandar uma proposta que deveria atender aquilo que a população anseia neste momento. Os governadores que também se alinharam a essa pauta, essa proposta, que tinha como foco principal a questão de classificar as facções criminosas como organizações terroristas, esse discurso também vai se derretendo, vai perdendo força. O 4º texto, na verdade, vai tentando fazer um remendo, mas mantém algumas propostas daquilo que tinha o texto inicial, que era o texto do governo. E que o DERIT ficou o tempo inteiro dizendo o governo quer ideologizar o debate, quando só quem fez isso foi o próprio DERIT, né? A proposta que traz agora, essencialmente, trata o combate ao crime organizado como uma ferramenta única, que é a aumento de pena. Aumentar a pena não resolve o problema, principalmente numa estrutura de organização criminosa. Você prende um, tem outro para substituir, né, rapidamente. Então, é um especialista de vento, né, o DERIT, que tenta se alçar, diz que é formado em direito. Ser formado em direito não significa muita coisa se você não tem uma cabeça que funcione, né? Não adianta você ter diploma, pós-graduação, especialização disso ou daquilo. Estou falando isso porque a Globo chegou a chamar ele de doutor. Um dos jornalistas lá da Globo chamou ele de doutor, né? Porque queriam botar ele num patamar que pudesse ter esse peso. Ele foi criticado por aliados, né? Eu citei aqui, inclusive, o Lincoln Gakia, que é um procurador ameaçado pelas organizações criminosas, que diz claramente, é totalmente inconstitucional a proposta trazida. Tirar a Polícia Federal disso é criar um ambiente. Tirou a Polícia Federal e o Ministério Público, né? Não só. Então, é justamente querer facilitar a vida das organizações criminosas. O Hugo Mota ontem também veio no discurso dizer que a narrativa criada em cima de que nunca se quis enfraquecer e tal, mas não, por diversos momentos ali da coletiva que eles concederam, eles falam que a proposta não é criar conflitos inconstitucionais, então nós vamos ajustar o texto. Então o texto tinha, sim, de fato, inconstitucionalidade. Então acho que o Mota sai derrotado politicamente mais uma vez, tentou peitar o governo, tentou fazer a linha de que somos amigos, depois vira as costas novamente e trai. Ele cria uma situação, mais uma vez, em que ele sai enfraquecido, tentou criar o ambiente em cima, surfando nos 121 mortos, né? Fazendo o discurso em cima dos corpos. Eles, mais uma vez, perdem esse espaço e, do ponto de vista prático, a proposta em si vai ficando diluída, né? E o relator DERIT perde força, saiu do governo para fazer uma relatoria, para supostamente criar a sua plataforma para o Senado, e aí fica nessa condição que nem Senado talvez tenha. 4º relatório de um projeto de lei pensado, estruturado pelo governo, é uma tragédia política, né? É um fracasso de articulação política como relator. Era melhor o DERIT ter ficado lá na Secretaria de Segurança Pública do Tarcísio para os seus próprios interesses, porque depois que ele foi para a Câmara e mostrou o fracasso que ele é do ponto de vista de legislador, vai ficar pior a situação dele doravante, se quer para uma candidatura ao Senado, se quer para a própria reeleição à Câmara, né? Essa quarta versão do projeto de lei antifacção não tipifica a conduta de uma facção criminosa, como o governo queria, como é necessário. Além de você querer colocar tudo nesse bolo da organização terrorista, que ele já recuou, mas agora ele diz que facção criminosa, cadê? A facção criminosa, mas não só cita uma vez nesse novo relatório, depois organizações criminosas ultraviolentas. Então, ou seja, a facção criminosa é um projeto de lei antifacção. O conceito de facção criminosa não é detalhado, tipificado. A conduta de quem participa ou integra uma facção criminosa não aparece nessa versão do lei, que obviamente é uma falha do ponto de vista dos interesses que o governo mandou para o Congresso. Um outro ponto de impasse é sobre os recursos provenientes das operações. As investigações conduzidas por autoridades locais
serão destinadas ao fundo estadual ou distrital e as operações conduzidas pela Polícia Federal seriam encaminhadas para o fundo de aparelhamento e operação das atividades fins da Polícia Federal. Isso também não agrada o governo, bem como essas operações mistas, né, quando tem a participação conjuntas da Polícia Federal e das Forças de Segurança dos Estados, os valores oriundos desses recursos seriam divididos entre as duas... É para enfraquecer, né, Aquiles? Pois é. E cria o fundo do governo federal. E cria também, Daiane, uma bagunça, cria como você gosta de falar, um salseiro em relação à discussão, que ninguém sabe o que é exatamente. Né? O que é ação violenta, gravosa? É um tema aberto, né? E o que é que difere de facção criminosa? E por que não tipificar exatamente o que faz uma facção criminosa, se é o que nós temos aqui de mais grave, dominando territórios e submetendo as pessoas a condições degradantes? Aí você cria um neologismo ou cria uma nova nomenclatura e esconde o problema principal sobre o qual esse projeto de lei está tratando. Então, assim, olha, pega esse quarto projeto, bota num triturador, joga num lixo reciclável, pega a proposta original do governo e nomeia uma pessoa que tenha capacidade de articulação e de entendimento do que se trata o PL da facção criminosa. Esse é o pedido que o país faz para o Hugo Mota, porque, infelizmente, nós dependemos dele, essa prerrogativa da relatoria desse caso. O Haddad também se pronunciou sobre esse tema, né? Disse que o Derrite não entende de inteligência nem de investigação. Foi um vexame completo para a direita como um todo, né? Para os governadores, para o Hugo Mota, para o Tarcísio, para o Derrite, enfim, e não quiseram votar o projeto do governo, que já era um projeto mais elaborado. A quem interessa e por que o alvo é a Polícia Federal? Acho que vale a pena a gente se afastar um pouco e olhar o que tem feito a Polícia Federal nos últimos tempos. Não é? Ela se destacou de maneira importante nas investigações relativas à tentativa de golpe de Estado de 2023. Ela embasou toda uma série de procedimentos que foram fundamentais para que a Procuradoria-Geral da República elaborasse uma denúncia tão aguda contra pessoas tão importantes, generais, militares, oficiais de maneira geral, autoridades, enfim, a Polícia Federal representou o órgão com a independência e o poder suficiente para poder atacar ou mirar nos grandes criminosos, nesse caso, para imensa ofensa da extrema-direita, do bolsonarismo. Coisa que se reflete até hoje nos julgamentos que estamos presenciando nas diversas turmas no Supremo Tribunal Federal. Então, criou-se aí vamos dizer, uma espécie de paradigma, um novo paradigma para a Polícia Federal brasileira. Aí a outra importante investigação em que a Polícia Federal vem se envolvendo é a investigação relativa ao que ocorreu na chacina dos morros do Alemão e da Penha, dos dois complexos. Né? Há uma espécie de reação, uma tentativa de contenção da Polícia Federal por parte da extrema-direita, por parte do esquema bolsonarista. E quero dizer mais uma coisa, mobilizaram o Derrite, que era um sujeito que já vinha assim, participando do mecanismo de convivência pacífica entre a Polícia Federal, entre as facções e a facção de São Paulo e o Estado de São Paulo, né? Então ele foi sacado daqui para fazer esse trabalho, digamos, de promoção ou de convivência com as facções, também em nível nacional.